Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Davidson, esse é o canal Em Busca da Verdade, o canal que está procurando provas sobre o Deus verdadeiro. E hoje eu vou falar de um assunto polêmico, o coronavírus. Será que os Illuminati, essa organização secreta aí, muito famosa pelos conspiracionistas, são os responsáveis por espalhar o coronavírus? Será? Mas antes disso você tem que saber quem são os Illuminati, de onde eles vieram, como surgiu essa organização. Bom, os Illuminati surgiu em 1976, na Bavária. A intenção dos Illuminati era tirar o poder da igreja e a influência do Estado em cima da população. Eles queriam que a população pudesse crescer livremente, pudesse pesquisar livremente, sem interferência do Estado ali. Esse era o objetivo deles inicialmente. Eles acreditavam que a igreja estava impedindo o avanço científico da humanidade. Os Illuminati chegaram a atingir cerca de 2.000 membros ali, porém em 1784 a Ordem Illuminati se deu seu fim devido a uma lei criada por um soberano bavário, o senhor Carlos Teodoro, e claro, com o apoio da igreja, né? Bom, existem muitas conspirações sobre quem são os Illuminati, o que é os Illuminati. Bom, o que se sabe exatamente é apenas isso, oficialmente é apenas isso, que eles surgiram ali em 1700 e pouco e desapareceram em 1700 e pouco. Mas muitos conspiracionistas dizem que os Illuminati não desapareceram, que eles apenas ficaram um pouco mais escondidos, um pouco mais quietos, né? Vamos dizer assim. Os conspiracionistas acrescentam muitas coisas como sendo obra dos Illuminati, né? O acaso das Torres Gêmeas ali nos Estados Unidos, né? Até mesmo terremotos e tsunamis, eles dizem que são os Illuminati que fazem isso. Será mesmo que são os Illuminati que fazem isso? Bom, existem vários filmes e vários artistas que falam dos Illuminati, né? Alguns artistas, alguns cantores colocam em seus clipes, né, símbolos Illuminati, o olho que tudo vê, né? Aqueles símbolos ali egípcios que são agregados à Ordem Illuminati, né? Os George Soros, né? Os Vanderberg, esses nomes famosos ali. Mas será mesmo que eles têm um plano de dominação mundial? Bom, uma das coisas que dizem sobre os Illuminati, dessa conspiração toda, são as Pedras da Geórgia, que possuem os 10 mandamentos para o controle populacional mundial. A primeira lei diz que se deve manter a humanidade abaixo de 500 milhões de habitantes em balanço perfeito com a natureza. Mas espera aí, essas pedras foram erguidas em 1984. Em 1984, a população mundial era de 5 bilhões. Então como assim tem que manter a população abaixo de 500 milhões? Será que eles querem reduzir a população para 500 milhões? Bom, muitos conspiracionistas dizem que na verdade não quer dizer 500 milhões, e sim 5 bilhões, a quantidade de pessoas que existiam na época. Então para isso foram criadas muitas coisas para poder diminuir essa população. E se a população passasse dos 5 bilhões de habitantes, como era em 1984, a humanidade não poderia ser mais controlada, então teria que ser feito guerras ou doenças ou algo do tipo para reduzir essa população. Mas aí que tá. Na década de 80, a população passava um pouco mais de 5 bilhões. Hoje, nós estamos em 7,7 bilhões de habitantes. Ou seja, segundo a doutrina dos Illuminati, hoje não seria mais possível controlar a população. Por isso que acredita-se que os Illuminati querem reduzir a população mundial para 5 bilhões de habitantes. Mas será mesmo que esse é um plano Illuminati? Será mesmo que eles querem reduzir a população mundial? Vamos a algumas teorias das conspirações aqui. Em outubro de 2019, em Nova York, o Fórum Econômico Mundial e a Fundação Bill Gates simularam em computador um vírus que teria surgido em porcos e teria se espalhado entre os agricultores. Esse vírus foi denominado de CAPS. A descoberta foi algo impressionante, meus amigos. Na simulação, o vírus se espalhou por todo o mundo em apenas 6 meses, uma pandemia completa. E quando chegou ao 18º mês, o vírus já havia matado 65 milhões de habitantes. 65 milhões de pessoas já haviam morrido por conta desse vírus. E por conta disso teria desencadeado uma crise financeira global. Ou seja, 65 milhões de pessoas morreram só por conta da doença, e sem falar de milhões que vão morrer por conta, né, da crise mundial, fome, né, guerra, que com certeza iria acontecer, ou seja, iria acontecer um apocalipse completo se por acaso viesse surgir uma pandemia. Bom, segundo os organizadores, a intenção não foi causar medo às pessoas fazendo essa simulação, né? E sim que servisse de alerta e de aprendizado para a população em geral, né, para os líderes, destacando tanto o impacto, né, de uma pandemia quanto o impacto econômico que isso poderia causar
e o despreparo dos governos para lidar com algo assim. Mas aí que tá, meus amigos, por pura coincidência, em 31 de dezembro de 2019, o primeiro caso de coronavírus aparece na China. Vamos pensar o seguinte: se realmente o coronavírus foi um plano dos Illuminati, se essa simulação feita pela Fundação Bill Gates foi uma forma de testar para ver se os governantes conseguiriam segurar esse ataque pelos Illuminati, foi feito e eles viram que governo nenhum iria segurar e eles resolvessem colocar o seu plano maligno em prática, onde seria o local perfeito para jogar esse vírus? Bom, em primeiro lugar, teria que ser um lugar muito populoso. Teria que atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Bom, vamos lá. A China tem mais de 1 bilhão de habitantes só na China. E na cidade de... eu vou ler a cidade aqui. Wuhan tem cerca de 11 milhões de habitantes. Então, o lugar perfeito para jogar esse vírus seria justamente na China, certo? Ainda mais porque milhares de pessoas entram e saem do país por ano ali, né? Devido ao comércio. E se por acaso o coronavírus fosse uma arma dos Illuminati para reduzir a população mundial, a melhor data para espalhar o vírus justamente seria dezembro. Mas aí que tá, dia 31 de dezembro surgiu o primeiro caso do coronavírus. Vamos lá, vamos botar um gráfico aqui. Segundo os cientistas, né, os médicos ali, pesquisadores, os sintomas do coronavírus só surgem cerca de 1 a 2 semanas depois da pessoa ter contraído o vírus. Ou seja, próximo ao dia 15 ou 22 ali de dezembro que essa pessoa teria contraído o vírus. E essa pessoa com o vírus no corpo, mesmo sem um sintoma, ela fica espalhando o vírus por outras pessoas, ela continua compartilhando o vírus. Ou seja, em meio de dezembro que essa pessoa foi contaminada pelo vírus e com certeza contaminou outras pessoas. Mas por que dezembro seria a data perfeita para isso? Vamos lá, em dezembro você tem o Natal, ou seja, o mundo está comemorando Natal, vários países comemoram Natal. Você tem a virada do ano, onde vários países comemoram a virada do ano. E logo depois você tem um carnaval. Mas você pode estar falando, Davidson, calma aí, você cometeu um erro. Os chineses, eles não comemoram o Ano Novo em janeiro, certo? Eles não comemoram em janeiro, porém eles comemoram o Ano Novo deles em fevereiro. E o que está acontecendo em fevereiro no restante do mundo, né? Em outros países? Em fevereiro acontece o carnaval. Próxima data é que os chineses estão comemorando o seu Ano Novo. Então, se o vírus fosse colocado na cidade mais populosa do mundo em dezembro, certamente em fevereiro esse vírus já teria se espalhado para outros países. E nesses países, o que as pessoas vão fazer? Vão para a rua para comemorar o carnaval, né? Enquanto isso, na China, uma cidade populosa, eles iriam para a rua comemorar o Ano Novo. E aí o vírus sai se espalhando por toda parte e vira um apocalipse zumbi? Não, apocalipse zumbi não. Ou melhor, uma pandemia, né? E aí que começa a catástrofe toda, pessoal doente, mas será mesmo que chegaremos nesse estágio? Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o risco de infecção por coronavírus era moderado. Aí depois ela chegou e falou, não, calma aí, eu errei, o risco é alto e é o segundo estágio já para se tornar pandemia, falta só se espalhar pelos outros continentes. Mas espera aí, vou botar um gráfico aqui. Já se espalhou pelos outros continentes, é claro que o caso não está sendo com tantas pessoas assim como acontece na China. Até eu não consigo me lembrar, mais de 4.000 pessoas já foram infectadas na China e mais de 100 pessoas já morreram por conta do coronavírus. E há alguns casos isolados nos Estados Unidos, né, na Europa, ali espalhados pelo restante do mundo. Alguns casos suspeitos aqui no Brasil, em Minas Gerais, por exemplo, ainda não foi confirmado, vai lembrar disso. Ou seja, o vírus está se espalhando pelo mundo. Porém, a Organização Mundial da Saúde não tomou nenhuma medida, ela apenas disse para os pesquisadores continuarem pesquisando uma vacina, porque até agora o vírus não tem cura. Então será mesmo que isso seria uma arma Illuminati para poder controlar a população mundial? Bom, a única coisa que se sabe é que dia 23 de janeiro de 2020, os cientistas adiantaram o relógio do apocalipse. Você lembra daquele relógio que surgiu há 70 anos atrás, por volta ali da Guerra Fria, que eles estavam com medo de uma guerra mundial, a terceira guerra mundial surgir? Eles criaram esse relógio do apocalipse. O relógio do apocalipse funciona mais ou menos assim. Segundo os cálculos do cientista, quanto mais perto o ponteiro estiver da meia-noite, mais perto ele estará para o fim do mundo. E antes, o relógio marcava apenas 2 minutos para a meia-noite, ou seja, muito próximo ao fim do mundo. E agora, devido à guerra ali do Oriente Médio, os Estados Unidos está sempre em treta ali com aqueles países ali,
eles relatam que isso pode vir causar uma guerra mundial e também relatam o clima, que os países estão cagando praticamente para o clima mundial ali. E é claro, uma pandemia seria uma possível causa para o fim do nosso mundo, para o apocalipse. Bom, mas o que se sabe, na verdade, sobre esse novo coronavírus? Bom, para começar, o coronavírus, ele é um vírus que os cientistas têm conhecimento dele desde a década de 60. O coronavírus, na verdade, ele é responsável por várias doenças que nós temos anualmente ali, né? Cerca de 3 vezes ao ano, calcula-se que a gente fique resfriado e tudo mais. Isso é o coronavírus. Porém, existe uma variação do coronavírus que ele é mais agressiva, que ele normalmente se passa entre os animais, né? Em 2002, teve um caso justamente na China, onde as pessoas contraíram esse vírus do coronavírus. Alguns dizem que esse vírus foi contraído de camelos, outros dizem que foi contraído de gatos selvagens. Enfim, esse coronavírus passou do animal para o ser humano. A epidemia de SARS, que é a crise respiratória aguda grave. E por conta dessa crise que se espalhou tanto na China quanto para outros países também, cerca de 8 mil pessoas foram afetadas por essa doença e 800 pessoas morreram por conta disso. Porém, em 2004, essa doença foi completamente erradicada, né? Claro que os cientistas sabiam que esse vírus poderia estar se passando entre animal e animal, mas desde 2004 não teve um caso de pessoa que teve esse coronavírus, né? Essa doença ali que causou a SARS em 2002. Porém, dia 31 de dezembro de 2009, como já foi falado, teve esse caso do novo coronavírus que veio bem mais agressivo, que se espalhava bem mais rápido do que aquela epidemia de SARS. Esse novo coronavírus, eles têm uma característica, né? Mas o que se sabe desse novo coronavírus? Bom, o coronavírus, ele tem esse nome corona porque ele se parece com a coroa. E o que se sabe é que esse vírus ele pode causar doenças respiratórias, como resfriado, né? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, inclusive pneumonias e, em estado mais grave, a morte. E onde é que surgiu esse coronavírus? Bom, o novo coronavírus, ele provavelmente, segundo os estudos, segundo a OMS ali, ele deve ter surgido em um mercado de animais, que vende animais vivos para alimentação, na cidade de Wuhan. Eu vou deixar o nome aqui que eu não sei pronunciar, eu não falo espanhol. Bom, existe algum tratamento, alguma vacina contra esse coronavírus? Como eu já disse, não existe vacina para prevenir contra o coronavírus. O tratamento se dá da seguinte forma. É o tratamento chamado de assintomático, né? Onde os médicos tratam apenas os sintomas. Ou seja, a pessoa está com febre, ele larga o antitérmico. Está com dor, larga um Dorflex, né? Um analgésico, né? Um descongestionante, né? E por aí vai. Porém, isso daí não é eficiente, porque muita gente cria uma imunidade a esses remédios, né? Esses remédios causam outros problemas na pessoa. Esses remédios não são suficientes, muita gente acaba morrendo, né? Calcula-se que 10% das pessoas que contraem o vírus vêm a óbito. Porém, cerca de 2 semanas depois da pessoa ter contraído esse vírus, a pessoa consegue se recuperar, consegue seguir a sua vida normal. Só que pouca coisa se sabe sobre esse vírus. Não se sabe se a pessoa que pegou esse vírus uma vez, ela pode pegar várias vezes, né? O mesmo vírus, não tem como saber. É um vírus novo, eles ainda estão estudando sobre o assunto. Bom, como eu falei, até o presente momento, existe apenas suspeitas sobre esse vírus aqui no Brasil, né? Um caso de Minas que está sendo avaliado, né? E, se eu não me engano, um caso no Rio Grande do Sul. Mas não existe nenhum caso confirmado sobre o coronavírus. Mas como se precaver desse vírus se por acaso chegar o carnaval, aquela multidão toda, aquele pessoal bagunceiro, né? O que fazer para se prevenir desse vírus? Bom, as recomendações são as seguintes. Você deve lavar bem as mãos, cobrir o nariz ao espirrar ou ao tossir, evitar contatos com pessoas com infecções respiratórias agudas, não compartilhar objetos de uso pessoal e, é claro, né, fazer a higiene ali com álcool em gel na mão, procurar não sair para lugares com muitas pessoas, ou seja, quando chegar o carnaval, meu amigo, não vá cair na folia, porque muito provável, se o coronavírus chegar até o Brasil, nesse carnaval que tá aí, você vai sair com uma doencinha nada agradável. Pô, mas será mesmo que isso seria um plano Illuminati? Será mesmo que acontecerá uma pandemia, que o coronavírus vai se espalhar por todo mundo? Bom, a verdade, meu amigo, é que nós não sabemos. A Organização Mundial da Saúde ainda não caracterizou o coronavírus como uma pandemia. Ou seja, quando caracteriza como uma pandemia, a Organização Mundial da Saúde dá ordem para que cada país possa seguir à risca formas de prevenir contra uma determinada doença, o coronavírus, no caso. Então, até o momento, a Organização Mundial da Saúde não tomou essa atitude, não considera como uma pandemia. A cidade da China lá, praticamente a cidade toda está em quarentena, 11 milhões de pessoas sem poder sair de casa, sem poder ir para a rua. Tem vídeos aí que eu vou colocar aqui de pessoas desmaiando por conta disso.
né? Não se sabe exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo lá, porque as informações são poucas, não se sabe muita coisa sobre o vírus, porque é um vírus novo, então não se sabe muito bem o que fazer, não se sabe se é um plano do Illuminati, né? Não se sabe se é o azar, não tem como saber se é um castigo divino. Na verdade, a única coisa que a gente pode fazer é aguardar e tomar cuidado, ficar de olho nas notícias, porque se surgir um caso aqui no Brasil, certamente surgirá outros. Então as provas de se prevenir são essas. E é isso, meus amigos. Esse vídeo não é sobre religião, é mais sobre conspiração e Illuminati. Será que Illuminati é religião? Bom, não sei, bota aí nos comentários. Será que eles adoram Satanás, o Lúcifer? São contra Deus e a igreja? Bom, não tem como saber. Botem aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo. E se vocês querem que eu faça um vídeo aqui falando apenas da seita Illuminati, né? Falando dos mitos e das verdades sobre os Illuminati, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. E antes de tudo, curta e compartilhe, né? Me ajude a chegar até os 1000 inscritos. Até o momento eu só tenho 59 inscritos, então o caminho está longe, né? Eu estou gostando dos comentários aí, o pessoal tá elogiando bastante, então muito obrigado. Vou tentar manter essa meta aí de 2 vídeos por semana. Tá difícil, eu tô suando, correndo atrás de gente para conversar, o pessoal tá fugindo, o pessoal tá com vergonha de conversar comigo. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora. Mas me dê uma força aí, curta, compartilhe, se inscreva, que é o mais importante, e me ajudem a buscar a verdade.